Será que eu conviver com algum pecado faz alguma diferença na minha vida espiritual? Será que isso me afasta de Deus? Ou eu posso ter um relacionamento saudável com Ele mesmo pecando? O que será que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? É sobre exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Então fica comigo até o final, que você vai receber 2 exercícios práticos para saber exatamente o que fazer. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui no canal para nós juntos estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja inscrito nesse canal, mas se você não está, já confere aí, já ativa o sininho para que quando entre qualquer vídeo nesse canal, você possa ser notificado, ok? Então, esse daqui é o quadro Lição em Ação. Eu espero que você esteja aí com o seu papel, com a sua caneta. Hoje você vai usar demais esses 2 itens e também a sua Bíblia e a sua lição, se você tiver. Ok? O tema dessa semana, ele é um tema bem interessante que diz assim: pecado, evangelho e lei. E aí, o que será que esses 3 elementos têm para nos ensinar? É sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? E para começarmos, vamos então com a nossa tirinha semanal. Olha só que interessante, é uma tirinha tão simples, tão básica, mas ela tem muito a nos ensinar. Algumas coisas que eu notei aqui são as seguintes: as tábuas da lei estão no formato de coração. Ali, como você pode ver, os band-aids estão no formato de cruz. E o mandamento mais quebrado, né, a parte que está mais quebrada, está perto do 4º mandamento. E aí, você notou mais alguma coisa? Isso é interessante, então comenta aqui, não esquece, para que eu possa ver também o seu ponto de vista, ok? O nosso verso para memorizar está lá em Salmos 119, versículos 93 e 94, e dizem assim para nós: nunca me esquecerei dos teus preceitos. Isso daqui faz parte da sua vida? Você tem estudado para justamente não esquecer os preceitos de Deus? Você tem passado tempo com Ele? Tem passado tempo com a palavra dele na sua vida? Isso daqui então para a gente já começar a refletir como está então a nossa vida espiritual. Mas continua o verso, diz assim: pois é por meio deles que me tens dado vida. É interessante que o mundo ele faz muita propaganda de uma vida boa, de uma vida de sucesso, mas a vida que realmente preenche o nosso vazio interior vem de Deus, unicamente dele, porque a própria Bíblia vai falar que ele veio para dar vida e vida em abundância. E diz assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Será que você poderia falar com qualidade esse verso aqui? Será que ele reflete a sua vida? Então é muito importante da gente começar a pensar, porque isso daqui deve fazer parte da nossa vida se nós dizemos que nós somos cristãos, ok? Essa frase ali tão pequenininha, sou teu, isso daqui quando a gente fala, será que a gente fala com razão mesmo, com propriedade? Porque às vezes a gente seleciona, por exemplo, Deus pode cuidar da minha saúde, mas da minha área financeira não. Ou pode cuidar dos meus relacionamentos, mas da minha saúde não. Eu gosto de comer o que eu quero, não quero ligar muito para o que Deus fala. Então você vê que pequenas palavras, pequenos jogos de palavras, a gente pode trazer muitos e muitos pensamentos, muitas reflexões sobre um texto tão pequenininho. E é interessante que quando a gente se entrega a Deus, que a gente se entregue sem reservas. Então nada de ocultar faces da nossa vida para que Deus não atue. Porque se a gente está fazendo isso, então a gente não está totalmente com Deus. E aí você se engana. E é interessante. A lição está muito boa, esse trimestre está excelente, quer dizer, os outros também foram, mas parece que sempre o atual é o melhor, né? E olha só, aqui a gente vai começar a refletir um pouco, diz assim: sem dúvida o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Meu amigo, não tem chance de você viver com o pecado e esse pecado te deixar perto de Deus, não tem como, porque olha só essa ilustração aqui. Aqui está dizendo bem claramente, isso daqui é um texto de Isaías 59:2 exemplificado, que quando a gente peca, a gente cria uma barreira ao nosso redor e que nos oculta de Deus. Então essa barreira vai criando essa distância entre nós e Deus. Então é interessante que você pegue aí a sua Bíblia, e esse verso ele tenha sido marcado na sua Bíblia, é muito importante, para que você sempre lembre dele nos momentos em que você está sofrendo tentação, para você não cair, porque olha só: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só que pesado. Então fica aí para você entender que quando você acaricia um pecado, na verdade, quando você acaricia muito um pecado, ele vai virando tão rotineiro na sua vida que você já não olha para ele com maus olhos. E aí está um perigo, porque aí você está pecando contra o Espírito Santo.
Muito cuidado, ok? Mas tem mais, olha só. A luta contra o pecado e contra o ego é a maior batalha de nossa vida, pois tem consequências enormes e eternas. Meu amigo, você tem que prestar bem atenção que tudo que a gente faz aqui produz consequências. E essas consequências, então, elas têm possibilidade de ser consequências eternas. Porque, por exemplo, se você se afasta de Deus e não está mais tendo uma vida com Ele, qual que é o resultado disso? Você não se salvar. E quando você não se salva, essa consequência é eterna. Da mesma forma que quando você anda com Deus, você tem então o prazer de estar com Ele por toda a eternidade. Então vê que todas, na verdade, eu falei errado ali, né? Todas as nossas escolhas, elas têm resultados eternos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe, porque a escolha está nas nossas mãos. Ninguém força a gente a nada, né? A gente escolhe as coisas. Olha só, alguns tratam o pecado como algo normal na sua vida. E aí, você tem tratado o pecado como algo normal? Então, coisas que a Bíblia fala contra, você é a favor? Coisas que a Bíblia pontua exatamente que foram erros do passado de vários personagens bíblicos, você trata isso como algo normal? Isso é muito triste aos olhos de Deus. E tem mais uma frase que diz assim: será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? Então, a gente está vivendo uma vida nesse século que a gente não sabe exatamente como foram os outros, mas o nosso a gente pode falar com propriedade. Muita coisa a mídia está jogando goela abaixo, então é muita coisa através dos filmes, através das séries, através das músicas, através de comportamentos que vão moldando o caráter das pessoas. Só que o nosso caráter cristão não pode ser modelado conforme a cultura em que a gente está inserido. Se fosse assim, Daniel não teria sido tão amado pelo céu, José não teria, a gente não teria essa história dele. Então, e tantos outros, né, que foram exemplos, mesmo vivendo num império horrível, né, um império dominado por Satanás, que aqui eu citei Daniel na Babilônia e José no Egito. Então aqui, olha só, às vezes evitamos o assunto com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. Quando Deus fala para nós, a gente não pode mudar de caminho, como Jonas fez. Tem um outro texto também, que esse texto eu achei muito interessante, ele. É um texto que eu com certeza acho que você não queria que ele tivesse na Bíblia. Eu vi uma pessoa falando isso, eu achei sensacional, que está lá em Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. E ele é um texto muito pesado, porque vai falar sobre o atalaia de Israel. E diz assim, a partir do versículo 16. Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e o avisarás da minha parte. Olha só o que diz o verso 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então olha só que enorme responsabilidade quando a gente se diz cristão. Falar que é cristão não é só ir para a igreja, não é só colocar a Bíblia embaixo do braço, assistir um culto e pronto, eu sou cristão. Não, vai muito além disso. A gente tem que viver esse cristianismo. Porque se a gente não está vivendo, a gente está só se enganando e ainda servindo como pedra de tropeço para as outras pessoas. Então quando Deus fala que algo é pecado, meu amigo, é pecado, não tem discussão. Não tem como você contra-argumentar. Quem somos nós para argumentar alguma coisa contra Deus? Então fica bem claro que quando Deus fala para você alguma coisa e você não avisa o teu amiguinho, não avisa a tua amiguinha, o teu parente, você está incorrendo em erro. Se essa pessoa morrer, o sangue dela Deus vai requerer da sua mão, porque você teve a oportunidade de falar e não falou. É muito pesado isso. Né? E olha só, no fim, quanto mais escolhemos conviver em paz com o pecado, mais nos afastamos de um relacionamento saudável com Deus. Então, lembra o verso que a gente leu anteriormente de Isaías 59:2? Esse pecado então vai fazendo essa baita barreira entre nós e Deus, a ponto de então a gente ficar distante dele. Então, preste bem atenção no que você tem feito para que você possa mudar então de caminho. E para finalizar então, aqui diz que nessa semana nós vamos entender, então, nesse vídeo, né, que você está assistindo, nós vamos entender por que Deus nos deu a sua lei e entender também que quando uma pessoa desobedece a ela e peca, há alguém que pode restaurar o relacionamento com o Pai. Então, olha só, você pode ter ido por um caminho triste, um caminho de trevas, um caminho que você talvez veja que não tem mais retorno, mas calma.
Se você tem esse sentimento, graças a Deus você tem esse sentimento, porque é o Espírito Santo te mostrando que esse não é o caminho, tentando te trazer ao colo do Pai novamente. Então, é isso aqui que a gente vai estudar hoje e eu peço que você fique comigo até o final, porque nós vamos ter 2 desafios aqui para você cumprir, que eu tenho certeza que vai te deixar mais perto dos caminhos de Deus. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que é distrações e tentações. Eu quero agora que você pare tudo que você está fazendo, pare agora também esse vídeo e pegue um papel e uma caneta, tá? Assim que você pegar esse papel e essa caneta, você pode continuar esse vídeo, ok? Nesse papel você vai fazer exatamente o que está aqui na nossa tela. Você vai fazer uma linha no meio do papel e colocar distrações e tentações e como evitar. Meu amigo, você pegar um papel e uma caneta e escrever exatamente o que você pensa e como melhorar, tem um potencial enorme de fazer essa transformação na sua vida. Eu sou exemplo disso porque já teve coisas que eu quis mudar na minha vida, mas não tinha muita visão. Aí é só colocar no papel e ver onde você quer chegar, que com certeza você vai conseguir também, tá? Então faz esse exercício, coloca as distrações e tentações de um lado e como evitar. Então olha só que interessante, você vai colocar ali, mexo muito no celular. E aí, como evitar? Você sabe como evitar. Talvez não fique muito claro quando você não coloca no papel. Então, por exemplo, eu passo muito tempo no celular. Um exemplo, tá? Depois que consagrei as minhas telas a Deus, eu passo muito menos tempo com elas. Então, olha só, você vai fazer o seguinte. Passo muito tempo com o celular. Então, coloca um despertador, alguma coisa para te limitar e não ficar muito tempo com o celular. Por exemplo, você coloca ali, assisto muitos episódios de séries. Então coloca como evitar assistir ou diminuir, né, começar a ver coisas mais espirituais. Então você vai fazendo essa lista e todo dia você vai checando. Tá? E daqui a pouco tempo você vai ver que isso trouxe uma mudança enorme no seu ponto de vista e isso vai te trazer mais perto de como você quer ser na vida espiritual. Então faz esse exercício, ele é muito importante, vai te dar uma baita visão, porque isso me transformou também e eu quero passar isso, porque se deu certo para mim, com certeza vai dar para você também. A gente tem que entender que o grande conflito é muito real. Tá? Muitas pessoas vivem como se o grande conflito ele não existisse na vida deles, mas aqui vai dizer que nós estamos sim no meio dele. É interessante que você está vivendo situações em que você não vê saída, e Jó também viveu dessa forma. Então ele viu tudo dando ruim na vida dele, os amigos falando mal, perdendo filhos, quase perdendo a esposa, e ele não via o que a gente sabe da história dele, que havia uma guerra ali pela vida dele. E é exatamente a mesma coisa que acontece comigo e com você. Deus e Satanás, eles estão constantemente guerreando por nós. E aí, como que você tem resistido a isso? Então a gente tem que entender isso. E aqui diz assim, ó, Satanás, olha só essa imagem, e aí eu vou ler aqui e você tenta entender, tá? Satanás sabe que nos tempos em que vivemos, às vésperas da volta de Jesus, precisa usar tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. Há coisas que não são erradas em si, mas ocupam tanto tempo que quase não sobra espaço para o Senhor. Trabalho, redes sociais, compras, esportes, comida. Se formos honestos, perceberemos que o excesso e o desequilíbrio nessas áreas deixam pouco espaço para Deus e para o próximo. O inimigo conhece nossas fraquezas e sabe exatamente o que rouba nosso tempo com o Senhor. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar ao começar o seu dia. Você nota aqui que muitas pessoas podem falar assim, puxa, mas eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, eu não tenho tempo para fazer oração longa. Você nota que tudo na nossa vida, quando a gente vai falar de tempo, é questão de prioridade? Então se o médico chega para você e você não pratica nenhum esporte, e ele fala assim, ó, se você não começar a praticar esporte, você vai morrer. Você vai achar um tempo para fazer alguma coisa. Então, isso é muito importante a gente pensar, será que a gente está tratando as coisas de Deus com prioridade? Ou como prioridade na nossa vida? E aí, se você for fazer uma lista do que você fez no dia, talvez você ficou meia hora, 45 minutos, uma hora na frente das redes sociais. E aí, será que esse tempo não poderia ser diminuído para você passar um tempo com a Bíblia? Acordar um pouquinho mais cedo para estudar a palavra de Deus, e aí você pode falar assim, poxa, mas eu não consigo acordar cedo. Talvez, não sei se é a tua realidade, mas talvez você durma muito tarde porque está assistindo alguma coisa. E aí? Isso também é muito importante da gente pensar. Olha só, o nosso texto segue. Jesus entende nossa condição, mas repreende nossa indiferença e mornidão.
É interessante que essa característica aqui é a característica do povo de Deus, que é a última igreja do Apocalipse que você pode ver lá, que é Laodiceia. Só que essa é uma profecia, não quer dizer que ela vai se cumprir na nossa vida. Então, assim, a gente vê uma igreja mais morna, né, de forma geral, mas está falando lá que a igreja de Deus ia ser morna, não que o povo dele precisava ser morno. Isso é interessante, né? Então, é a mesma coisa que Judas falava que alguém próximo a Jesus ia trair ele, não estava falando do nome de Judas. Então olha só que interessante, a profecia está bem clara, mas ela não precisa se concretizar na nossa vida. Então isso tem que ficar bem claro. Embora seja Deus, ele também viveu como homem e sentiu cansaço, conheceu as pressões da vida, mas se retirava para orar com o Pai. E isso daqui faz total diferença, porque quando a gente passa tempo com Deus, tudo o resto é acrescentado na nossa vida. Talvez você ache que não tem tempo para Deus, mas se você procurasse um tempo para Ele, você poderia descansar com todo o resto, porque aí você ia ter certeza que Ele cuida da tua vida, que Ele está sabendo de todas as suas dificuldades e que Ele já tem solução para cada uma delas. Mas como você não passa tempo com Deus, aí Ele não pode atuar na sua vida. E isso, a infelicidade que acontece é só sua, porque Ele está pronto a te ajudar de todas as formas que Ele pode. E é interessante que Deus sem nós continua sendo Deus. Agora nós, sem Deus, minha nossa, estamos perdidos nessa vida. E olha só, ele sabia que esse tempo com o Pai era a melhor forma de receber forças e assim enfrentar as tentações. Para nós, esse é o caminho mais seguro também. Jesus é o nosso maior exemplo. Se a gente fizer exatamente o que ele fez, rapaz, a gente vai estar muito salvo nessa vida. E tem um exemplo aqui que a lição vai trazer, que é bem interessante, que Sansão caiu porque confiou em si mesmo. Achou que era forte o bastante para vencer as tentações. E aí, você se acha o forte bastante o suficiente para vencer as tentações? Tem gente que fala assim, eu não sou viciado em bebida. E aí outra pessoa fala, então para de beber. Daí essa primeira pessoa fala assim, eu não paro de beber porque eu não quero. Então ela está viciada, ela não tem força para sair disso, e ela usa um tom de ironia, de brincadeira para falar sobre isso. Mas e nós? Será que em algum momento a gente já se sentiu forte o suficiente? Meu amigo, se você se sente forte o suficiente, tenha muito cuidado. Porque Jesus, para ele ter força, ele se apegava ao Pai diariamente. E nós? A gente nem tem essa força de passar madrugadas com Deus, né, de ter forte comunhão com Ele, e aí a gente às vezes se sente o máximo, né, porque passou 10 horas de jejum num dia na igreja. Isso, a gente tem que ter esse cuidado. E diz assim, todos os dias também enfrentamos batalhas contra o pecado, enquanto o inimigo tenta enfraquecer e destruir nossa comunhão com Deus. Ele mira nossas fraquezas, diminui nossa sensibilidade espiritual, semeia a culpa e a sensação de que não somos dignos, tudo para nos afastar do Senhor. Olha, se tem uma pessoa que conhece as suas fraquezas, esse alguém é Satanás, então muito cuidado. E continua, ele tenta mudar nosso modo de pensar, nossas intenções e escolhas, até ganhar terreno em alguma área da vida. Lembre-se, é pela fé que permanecermos firmes, e essa fé nasce quando ouvimos a palavra de Deus. Então, a maneira de você se fortalecer é justamente aqui, ó, tendo comunhão diária com Deus. Por isso que eu falo tanto para você fazer o ano bíblico. O ano bíblico, você vai passar 365 dias do ano tendo contato com a palavra de Deus. E aí, em um ano, você vai saber tudo o que ele quer te ensinar. E é interessante que no primeiro ano que você faz ano bíblico, os nomes são todos estranhos, são histórias desconexas, você não consegue lembrar de uma situação que aconteceu várias coisas no mesmo lugar, e aí no segundo ano você já começa a lembrar, vai fazendo mais ligações. No terceiro ano, então, meu amigo, tá mais show de bola. Então por isso que faça o ano bíblico que você vai ter essa experiência também. Vamos avançar aqui então? Vamos para o nosso próximo tópico, que é barreiras no relacionamento com Deus. E aí, quais são as suas barreiras com Deus? O que te impede de ficar mais perto dele? Aqui a gente vai ver alguns versos e tirar lições desses versos, ok? O primeiro verso está lá em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A lição é o quê? Confiar só em nós mesmos poderá nos derrubar. Olha só que perigo. Não confie em você, muito pelo contrário, suplique a Deus para que te ajude, porque todos nós somos fracos. Próximo verso, Mateus 6,2 diz assim,
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você nota que nós estamos vivendo no mundo das redes sociais, que todo mundo que parece que quer aparecer faz alguma benfeitoria. Então eu vou ajudar essa pessoa, mas eu vou filmar, vou fazer um espetáculo aqui para ganhar muitos likes, muitos seguidores, talvez até patrocínio. Então é tudo já com viés para ganhar alguma coisa lá na frente. Você nota que quem quer realmente doar alguma coisa não faz isso, né? Tem até um outro texto na Bíblia que vai falar que a tua mão esquerda não saiba o que a sua direita faz, né? Não precisa. Então saiba que quando você faz o bem para alguém, é Deus que precisa saber e Ele sabe de todas as coisas. Então fique bem tranquilo, né? Próximo, olha só. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Gente, esse verso aqui, ele é muito pesado, mas resumindo ele, fala assim: tire tudo da tua vida que te distancia de Deus. Então, se, sei lá, o teu carro te distancia de Deus, largue ele. Eu até tenho, puxa, não lembro quem que falou comigo, que um dia andou com um carro, conseguiu comprar um carro mais carinho, andou, sentiu uma sensação de orgulho no coração, ele na mesma hora entregou o carro e já não quis saber do carro. Aquilo me fez pensar com profundidade no que ele falou, até lembrei quem que falou agora. E eu achei muito interessante a preocupação dessa pessoa de não ter esse tipo de sentimento, de estar em constante comunhão com Deus. Olha só que impressionante, né? Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando na minha vida. Será que em algum momento eu já tive orgulho de alguma coisa? E às vezes a gente não nota, mas vive aquele sentimento e aquele sentimento vai afastando de Deus e você nem percebe. Aqui a gente pode falar de telas, pode falar de conquistas, né? De pessoas que conquistam alguma coisa e se sentem o maioral de todos, querem audiência, querem tudo, e aí se distanciam de Deus. São coisas que fazem tropeçar, como a gente viu no verso. Então, se qualquer coisa te distancia de Deus, arranque isso. Pode ser relacionamentos, pode ser amizades, pode ser qualquer coisa. Eu não sei o que você vive, mas você sabe o que te afasta de Deus. Então, arranque antes que seja tarde demais, né? Próximo verso, Mateus 7, 1 e 2. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse texto aqui ele é bem interessante porque a gente pode fazer várias e várias lições sobre ele, mas eu não vou falar aqui porque eu fiz um vídeo sobre isso, e eu vou colocar até no card aqui em cima, para você consultar esse vídeo aqui, é rápido, de 2 minutos e 34 segundos. Ele é extremamente importante para que você entenda esse verso. Eu vou falar nesse vídeo aí exatamente sobre Mateus 7, versículo 1, sobre julgar o irmão. Então, veja esse vídeo, ele está muito interessante, e se você gostar, comenta lá, porque vai ser muito legal também ler o seu comentário, ok? Então, não perca esse vídeo que está bem interessante. O próximo verso diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse daqui é pesado de seguir. Como que a gente vai orar por alguém que nos faz mal? Só com o amor de Cristo. É interessante que a gente vê não só Jesus fazendo isso, mas pessoas que ficaram muito perto delas. Por exemplo, Estevão, ele orou pelas pessoas que estavam apedrejando ele. Olha só que nível de cristianismo. Um nível muito alto, que eu e você podemos chegar lá também. Basta que a gente se entregue a Jesus todos os dias. E aqui diz assim: quando você nutre sentimentos negativos por quem o trata mal, ergue uma barreira entre você e Deus. Você vai se alimentando de sentimentos que são atributos satânicos e vai se distanciando de Deus, como a gente viu lá em Isaías 59:2. Então você vê que tudo a gente precisa ser muito crítico, muito analítico para entender o que a gente está vivendo. Porque às vezes uma situação aconteceu com você, você fica remoendo e não nota que aquilo está te afastando de Deus. E isso é um enorme perigo. Eu quero que isso não aconteça com você. Então começa a analisar. Pega lá uma caneta, um papelzinho, anota e começa a ver como você pode evitar esse tipo de situação também.
tá? Isso aqui vai te dar mais clareza com relação ao que você sente e aí você pode ser transformado também. Você pode abandonar esse sentimento ruim, ok? Tem mais um verso aqui, então, como a gente viu a imagem anterior, né? Do pecado que nos afasta de Deus. E o último verso que a gente vai ver então é: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, justificar explosões de raiva corrói sua comunhão com Deus e fere quem está perto. Então, muito cuidado. Olha como você está vivendo. Não deixa que o inimigo tenha aí uma morada na sua casa, ok? Então presta muita atenção nisso, porque isso daqui é muito importante que você reflita. E aí também abandone essas coisas que só te atrasam, né? São como âncoras emocionais, ok? Então o próximo tópico que a gente vai ver é a lei de Deus, tá? Olha só, a lei de Deus, ela serve para nós como um espelho, tá? Ela vai mostrar exatamente como você tá. Então se você tem alguma sujeira na cara, você vai ver através do espelho. Se você está com o cabelo desarrumado, você vai ver através do espelho. Esse é o papel, então, da lei de Deus. A lei de Deus é como um óculos que faz a gente enxergar a realidade exatamente como ela é. Então, às vezes, a gente vive numa bolha, vive ali com a cultura dos pais, tradições, dos amigos, e aí quando você vai para a Bíblia, você vê que, opa, não é bem assim. A gente precisa mudar. A gente precisa entender que, na verdade, o que a gente precisa ser está na Bíblia, está escrito nela. Por isso, faça o ano bíblico. E aí a gente vai entendendo que a lei de Deus é essencial para a nossa vida. E olha só, a lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter, e ao mesmo tempo revela o caráter de Deus e o que é importante para ele. E é interessante que nos 10 mandamentos, Deus vai deixar bem claro o que Ele quer, o que importa para Ele. É o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Isso fica bem claro lá em Mateus 22, dos versículos 37 a 39, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você nota que esses 2 mandamentos que Deus dá aqui são um resumo dos 10 mandamentos. Não quer dizer que ele anulou todos e agora tem esses 2. Não, porque como que eu sei que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Então eu posso ver isso para ter certeza do que fazer com os primeiros 4 mandamentos. E como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Vendo os outros 6. Então você vê que é um resumo. E aí você pode ter, então, a certeza. Só que não para por aí. No versículo 40 diz o seguinte: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, como a gente vê, claramente é um resumo. Então, como a gente viu, essa lei trata de relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, né? Deus deu para proteger a nossa relação com Ele e também com o nosso próximo, ok? Fica bem destacado no que a gente viu aqui. Porém, Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a vê-la como um fardo. Será que a lei de Deus é um fardo? É interessante que Satanás ele tenta de todas as formas fechar a Bíblia, né? Então, se alguém está falando, por exemplo, é um papa falando, é um pastor, é um líder religioso falando, as pessoas parecem que dão mais credibilidade às falas desse pastor, desse líder religioso, do que a palavra de Deus. Elas terceirizam essa comunhão com Deus. E aí Satanás pinta e borda, né? Porque às vezes uma pessoa está falando do ponto de vista dela. Ela chega na Bíblia para constatar o que ela já pensa. Ela não tem a humildade de pedir ao Espírito Santo que conduza ela nessa leitura. E aí esse erro vai se propagando e propagando. Mas diferente disso, quando você vai e tem acesso à Bíblia Sagrada, você vai ver que tudo que ela traz te dá liberdade. Porque se você for ver os mandamentos de Deus, todos eles, se você transgredir, você vai ser infeliz na vida. Por exemplo, se você roubar, você vai preso. Então olha só, cada mandamento você vai ver que é uma bênção, é uma proteção, te dá direito à liberdade. Tá? Então passa um tempo vendo os mandamentos que estão lá em Êxodo 20 e você vai ver exatamente o que você precisa fazer. E se você não está fazendo, meu amigo, é hora de fazer, ok? Vamos então prosseguir, lei e evangelho. Olha só que legal esse exemplo que nós temos aqui. Você nota que essa casa está bem segura? O muro dela está protegendo de que as pessoas não se machuquem, não caiam.
E aqui a gente pode fazer a analogia de que esse muro é a lei de Deus. A lei de Deus nos protege. Se qualquer um de nós ultrapassa essa lei de Deus, a gente vai se ferir de alguma forma. Então aqui eu achei muito legal esse exemplo para você entender que a lei de Deus nos protege. Então tudo que a gente faz, se a gente vai contra ela, a tendência de a gente sofrer de alguma forma é imensa, tá? E aqui, olha só, a gente vai continuar. A lei de Deus nos mostra seu caráter, o que é importante para ele. Protege nosso relacionamento com ele e com o próximo. E o amor por Jesus está no centro da lei, tá? Em João 14,15 vai dizer assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você nota que esse verso ele é tão pequeno, mas ele tem uma abrangência tão gigantesca? Se você ama Jesus, vai ser natural que você guarde os mandamentos dele. Da mesma forma, como que você pode aumentar esse amor por ele? Vendo ele no Calvário. Sabia que se você passasse mais tempo analisando todo esse contexto do Calvário, você vai ver que ele se deu tanto por nós e nós não fazemos nem o mínimo por ele. Imagina você amar uma pessoa a ponto de dar a própria vida e essa pessoa não tem nenhum interesse por você. E continua, a lei e o evangelho andam juntos, tá? Não tem como você separar um do outro, porque eles se complementam, né? Eles se completam. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é conhecer e praticar. Olha só essa imagem que a gente tem aqui. Você nota que uma pessoa que tem muito conhecimento, se ela não faz nada na prática do que ela sabe, isso não vale de nada? É como se fosse um obeso mental. E isso a gente pode entender claramente quando a gente vai para a Bíblia. Os fariseus sabiam muito de lei, mas eles não sabiam praticar elas. Tanto que Jesus veio e começou a falar a verdade sobre a lei, e aí eles ficaram com raiva de Jesus, porque ele ensinava de um modo totalmente diferente. E isso daqui, então, a gente vai entendendo que não adianta nada saber, a gente tem que praticar. E olha só, no Sermão da Montanha, Jesus falou, isso é um sermão muito legal que você pode ver ali a partir de Mateus 5, lá no capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você tem procurado fazer a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus e tem colocado em prática? Porque é muito ruim a gente saber e não praticar. É ruim não saber, mas saber e não praticar é muito pior, tá? Tem uma frase no livro Ciência do Bom Viver que diz assim, que as pessoas mais sabem do que praticam. Então olha só, as pessoas têm muita luz, só que não praticam. Eu tenho certeza que você sabe que tem que tomar muita água. Eu tenho certeza que você sabe que tem que dormir cedo. Eu tenho certeza que você sabe que você tem que fazer exercício físico. E aí, você faz? Alimentação saudável? E aí, será que nós estamos fazendo essas coisas? Da mesma forma a Bíblia. Será que a gente coloca tudo em prática que a gente vê nela? Por isso que a gente tem que recorrer à palavra de Deus diariamente, para que a gente não esqueça o que a gente aprendeu. E tem um verso mais para frente em João 17,3 que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui você está vendo a chave do sucesso cristão. Se você quer ser salvo, se você quer ter a vida eterna, basta conhecer a Jesus, praticar o que ele fala. E aí, você tem praticado o que ele fala? É interessante que quando um filho ama muito os pais, ele procura fazer a vontade deles, procura fazer o que agrada a eles. E olha só, da mesma forma, quem ama a Deus deseja fazer a sua vontade, porque não há caminho melhor. E é interessante que quando a gente vai falar de cristianismo, tudo que Deus fala para nós é exatamente para o nosso bem, ele não está visando nenhum interesse pessoal. Por exemplo, se alguém faz algum bem para você, com certeza lá na frente vai pedir alguma coisa em troca. Mas diferente, Deus não é assim. E aqui continua: nossa resposta à obediência que transborda do amor revela a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele. Quando realmente ouvimos as mensagens de Jesus, somos desafiados e transformados. E aí, quanto tempo você tem passado com Jesus? Será que esse tempo tem feito diferença na sua vida ou você só lê por ler? E aqui então nós vamos para o nosso segundo desafio, ok? Então pega de novo o papel, pega de novo a caneta que a gente vai fazer um novo quadrinho. Olha só, eu preciso que você reproduza exatamente o que está aqui na tela. Minha situação, mudanças e ideal cristão. Então, minha situação, você vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá atrás, só que foi de distrações e tentações. Agora você vai fazer da sua situação atual. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa em oração? Quantos cultos você vai, né, na semana na igreja?
você vai fazer uma lista de tudo que você faz em relação ao cristianismo. Se você faz jejum ou não, se você ora pelos seus irmãos ou não, se você ajuda alguém ou não, você vai colocar tudo ali. Você vai fazer um checklist da sua vida, tá? Você vai colocar tudo ali. Agora, depois que você terminar essa sua situação, você vai para outra ponta, o ideal cristão. Então você vai se basear em alguém que é referência para você. Por exemplo, tal pastor, minha nossa, ele é um exemplo de cristianismo para mim, ele é uma pessoa que eu vejo que está muito próxima de Deus, e aí você vai descrever exatamente na linha que você escreveu a minha situação. Por exemplo, você colocou lá, oro 5 minutos. Quanto você acha que essa pessoa ora? Então você pode colocar lá, essa pessoa ora 1 hora por dia, entendeu? Então você vai colocar, diferente do que você faz, o que essa pessoa faz, na linha. E aí agora você vai ver, depois que você terminar, as mudanças que você precisa fazer para chegar nesse nível do ideal cristão. Então, por exemplo, se você ora só 5 minutos por dia e essa pessoa ora 1 hora, então qual seria a mudança? Você começar a fazer uma estratégia para orar mais. Então você vai fazer como se fosse um script para você seguir, para você orar mais. Então, por exemplo, acordar 15 minutos mais cedo para fazer uma oração mais longa. Antes de dormir, fazer uma oração mais longa. Durante o dia, fazer partes de oração, horas de oração e tal. Então você vai ver que você vai sair da sua situação para o ideal cristão com muito mais facilidade, porque você vai ter um mapa nas mãos. Olha só que fácil que é. Quando você coloca no papel e começa a visualizar aquilo diariamente, você vai saindo da condição que você está para o ideal que você quer chegar. Isso daqui, se você entender com profundidade esse método, você vai usar para qualquer área da sua vida. Então, isso daqui eu achei muito legal e faz parte se você quer se desenvolver pessoalmente, isso daqui, se você fizer isso daqui, me fala, porque eu quero saber como que foi essa experiência na sua vida, ok? E para finalizar, eu gostaria de colocar aqui uma frase de Jeremias, uma frase que descreve a situação dele, que eu achei muito interessante para a gente finalizar essa lição, que diz assim: onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro das pessoas com fervente convite. Ouve as palavras dessa aliança. Olha só, quando a gente está próximo de Deus, quando a gente quer ter uma vida de comunhão com Ele, é natural que você incentive as pessoas a passarem mais tempo com Ele. E como que você vai passar? Através de incentivar as pessoas a ler mais a Bíblia. Não tem nada que nos fortaleça mais que a palavra de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se consagre, porque eu tenho certeza que você não tem nada a perder. Muito pelo contrário, você tem muito a ganhar. E quando você se santifica, você vai santificando as pessoas ao seu redor. Eu espero que esse estudo tenha feito alguma diferença na sua vida. E se você gostou, se inscreve aí, porque semana que vem nós estamos aqui, pela graça de Deus, para ter mais um estudo da lição, tá? Eu te espero lá. Até mais!